Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debate. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos, pessoal, continuar essa programação da semana, conversando, debatendo, né? E falando sobre diversos temas de extrema relevância aqui, né, para o cenário nacional e para as lutas, né, dos trabalhadores. E um tema que o mesmo parte se coloca em pauta, coloca em discussão, que é a questão, né, da educação e principalmente aí a luta, né, dos professores e dos trabalhadores da educação como um todo, né? E para falar desse tema, convidei aqui o Felipe Fraga, ele que é da rede estadual, né, da rede aí do Rio Grande do Sul, e vamos conversar um pouco aí como que estão as coisas aí nas terra gaúcha, né, digamos assim. Então, Felipe, tudo bem? Antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Um prazer, então, né? Agradecendo o Guilherme pelo convite. Nós nos conhecemos lá no congresso do CSP com Lutas, né? Eu sou professor de língua portuguesa, minha formação é língua portuguesa, mas atualmente eu estou como diretor de escola, né? Numa escola estadual, só de ensino médio, aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, né? É a minha segunda gestão, porque aqui no Rio Grande do Sul os diretores de escola eles são eleitos, né, quando existem chapas inscritas. Então eu estou como diretor desde o início de 2019, me reelegi em 2021 e estou na segunda gestão agora em 2022, que vai até o final de 2024, né? Então, além de diretor, também eu sou militante pela educação, né? No movimento dentro do sindicato, aqui na verdade é um movimento intersindical que o nome é MLS, e através desse movimento, então, que eu fui para o congresso do CSP com Lutas, em São Paulo, lá, que foi quando nós nos conhecemos, né? E sou professor no estado do Rio Grande do Sul, então, desde o ano de 2009, já vão aí 14 anos, então, na rede estadual do Rio Grande do Sul, né? Então, mais uma vez, agradeço aí pelo convite, estou aí à disposição para a gente conversar sobre a luta pela educação, né, e outras lutas em geral aí, que eu vi que no teu canal é bastante amplo, né, sempre trazendo movimentos sociais aí para falar, então, sobre as lutas diversas, né. Maravilha, então é isso aí. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Fazer uma pergunta mais geral, né, para a gente começar, né? Como que estão as coisas aí na educação do Rio Grande do Sul e principalmente qual que é o balanço que você faz da gestão do Eduardo Leite, né, em relação a essa área? O que acontece? A educação no Rio Grande do Sul, ela vem num movimento de precarização, né, como todos os trabalhadores, né, em geral no Brasil, bastante grande, né. Então, desde que começou esse governo, e até antes dele, né, que era um governo de outro partido, mas de uma ideologia muito parecida, neoliberal, vem nesse movimento de precarização, né. Desde que o Eduardo Leite assumiu, e ele é o primeiro governador do Rio Grande do Sul a ser reeleito, né, a gente vem sofrendo vários ataques, e o principal deles é que em 2019, inclusive nós passamos por uma greve de mais de 50 dias, é que ele conseguiu acabar com o nosso plano de carreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Então ele acabou com o plano de carreira do magistério. Ao mesmo tempo, também ele taxou em 14% todos os servidores estaduais aposentados. E esse dinheiro que ele arrecadou com essa taxação, né, e tirando direitos dos trabalhadores do magistério, aí ele utilizou para pagar o piso do magistério, e hoje ele diz que ele paga o piso do magistério, só que é com esse dinheiro. Então ele tirou o nosso próprio dinheiro e principalmente dos aposentados, que é um absurdo, né? Porque os aposentados eles não têm reajuste nenhum. E ainda perderam 14%, né? Então, digamos, aposentados que ganhavam R$ 2.000 passaram a ter lá 280 a menos por mês, né? Que foi o que aconteceu, né? Além disso, não, ele deu reajuste para os professores só da ativa, os aposentados não. Então, quem passou uma vida inteira no magistério, daqui a pouco começou a ganhar menos, né? Sem direito nenhum a reajuste. E o que eu acho que é ainda
O pior de tudo isso é que não deu reajuste nenhum para os funcionários de escola, né? Então, merendeiras, serventes, monitoras, né? Elas ganham um básico menor que o mínimo, né? E precisam de um completivo para chegar no mínimo regional aqui do Rio Grande do Sul, e o salário delas é muito menor, super precarizado, né? Então elas acabam não ficando. E junto com isso ainda veio as terceirizações, né, que é uma realidade em São Paulo há muito tempo, e agora no governo Leite também a gente tem merendeiras, serventes que são terceirizadas, né, e é uma relação de trabalho muito mais precária, porque elas ficam 6 meses, geralmente não ficam nem 6 meses, porque as empresas demoram a conseguir essas funcionárias, e elas são demitidas depois de 6 meses, né, então, por exemplo, na minha escola à noite, nós estamos sem merendeira à noite, porque a merendeira que nós tínhamos foi demitida há mais de um mês e ainda não foi reposta, né? Porque está no processo de licitação. Agora a empresa que ganhou fez contato até comigo ontem não, anteontem, porque ontem foi feriado, perguntando se eu tinha uma indicação de merendeira, né? Então, porque ninguém quer trabalhar nessa situação, porque ela vai ficar 5 meses, 4 meses trabalhando e vai ser demitida, né? Então, são vários ataques que a educação vem recebendo. E ainda na nossa escola, que é só de ensino médio, né? Entrou nesse ano, já no ano passado, e esse ano chegou no segundo ano do ensino médio, o novo ensino médio, que é uma situação que deixa ainda pior a relação de trabalho para os professores, porque basicamente o novo ensino médio são professores tendo que dar aula para disciplinas que eles não estudaram na graduação, por exemplo, projeto de vida, cultura digital, mundo do trabalho, não existem graduações para essas disciplinas e eles têm que dar aula sobre isso, sendo que eles não estudaram isso, né? Né, pegando um pouco aí dessa questão do novo ensino médio, né, dessa reforma, né, que ao que me parece, né, caminha-se aí para não ser revogada, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, como que você está vendo isso e como que está sendo impactado na vida, né, dos estudantes do Rio Grande do Sul. O que acontece? A minha escola, como ela tem um número grande de matrículas comparado a outras escolas, nós temos 1.200 alunos, né? Nós conseguimos ter 4 itinerários na escola, né? Então, os itinerários eles foram escolhidos pelos próprios alunos. Então, por exemplo, a gente tem o itinerário de educação financeira, de empreendedorismo, de expressão corporal, de inclusão social, né? E dentro desses itinerários existem disciplinas que os professores não estudaram, como eu comentei antes, né? Ou disciplinas que não são cientificamente comprovadas, não são, não tem um estudo científico para se aplicar à escola, né? Por exemplo, empreendedorismo, né? Quem é que faz faculdade de empreendedorismo, né? Mesmo educação financeira, né? A educação financeira é algo muito válido para quem tem dinheiro, né? Agora, as famílias que nem emprego têm, né? Não adianta ensinar muito educação financeira, né? Vamos convir com isso. Entre outras disciplinas que no papel são muito bonitas, tipo biomecânica, a própria expressão corporal. É muito interessante ter expressão corporal, né? Só que não adianta ter disciplina de expressão corporal quando a escola nem quadra coberta tem, né? Então, por exemplo, a nossa escola, ela é a escola estadual mais antiga da cidade, que é a cidade de Canoas, né? Esse ano ela fez 91 anos. Nós temos 2 quadras e nenhuma delas é coberta. Então, em dia de que chove, né, a aula de expressão corporal ela tem que ser teórica, né, porque não tem como utilizar a quadra para se expressar corporalmente se não tem telhado, né, e chove na quadra, né. Então, não adianta ter o novo ensino médio quando a estrutura ainda é a velha estrutura das escolas precarizadas, né? E isso trouxe muito mais angústias, né? Tanto para os professores quanto para os alunos. Primeiro, que os professores têm que dar disciplinas, como eu disse, daquilo que elas não estudaram, e para os alunos, porque mesmo a minha escola tendo 4 itinerários, existem alunos que eles não conseguem o itinerário que eles querem. Então, a boa parte dos alunos, né? Eles acharam que a educação financeira vai ser muito legal, eu vou utilizar. Então, por exemplo, de manhã nós temos 4 turmas de segundo ano que tem esses itinerários novos. 2 são de matemática financeira.
Só que tem muitos alunos que não queriam matemática financeira, mas como eles tinham que estudar de manhã, até porque eles têm que trabalhar no turno da tarde, eles foram obrigados a ter que pegar um itinerário de educação financeira, né? Então, no papel é muito bonito, os alunos podem escolher aquilo que eles querem. Só que a maior realidade das escolas, ela é ainda pior do que a que eu trabalho. Ela só tem um ou dois itinerários, né? Então, às vezes, aquela escola só tem o itinerário de educação financeira, ou só o itinerário de empreendedorismo, e os alunos não queriam fazer aquilo, mas eles são obrigados a fazer aquele itinerário porque a escola só oferece aquele itinerário, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a realidade, mais de 50% das escolas tem um itinerário só. E até 70% das escolas tem dois itinerários, né? Então, realidade de escolas como a minha, que tem quatro itinerários, isso no turno da manhã e da tarde, porque à noite são dois só, é de que os alunos, na prática, não têm escolha nenhuma, né? Foi votado pelos alunos do ano anterior, aquele itinerário, mas os alunos que se matriculam no outro ano têm que pegar aquilo que eles nem escolheram, e eles também acabam nem votando, eles às vezes não têm acesso, porque é por um aplicativo, o aplicativo depende de fazer login pelo gov.br, eles nem a senha têm mais, né? Então, na prática, é precarização, é angústia, tanto para os professores quanto para os alunos. E Felipe, como, né, em cima dessa questão da reforma do ensino médio, como lidar com a questão do vestibular, né? Principalmente faço essa pergunta a você como, né, diretor de escola, né? Porque, né, os governos, né, de modo geral, enfiam um monte de itinerário, mas nenhum deles, né, é cobrado, né, no vestibular, né? E como lidar com essa situação? Quando se pensou lá ainda quando ainda era governo Lula, depois pelo governo Dilma, que se começou a se falar em uma reforma do ensino médio, né? Era um outro modelo de reforma do ensino médio. Era um modelo que iria contemplar o Enem, né? Então a gente sabe que o Enem, ele é por áreas de conhecimento. Então tu não faz a prova de geografia no Enem, tu faz prova de ciências humanas. E a ideia inicial era essa, mas quando veio o governo Temer, né, a gente sabe que ele num canetaço lá por medida provisória, ele colocou esse modelo, colocando várias disciplinas, e ele ainda trouxe a possibilidade de pessoas que tenham conhecimento comprovado, né, notório saber é o nome que vem lá, para dar aula nisso, né? Mas analisando toda a proposta, na verdade, ela não privilegia quem vai fazer Enem e vestibular, muito pelo contrário, ela afasta os alunos do Enem no vestibular, porque tem menos períodos de matemática, tem menos períodos de língua portuguesa, né? Antes eram 5, agora são só 3 períodos. Em muitos casos, se a escola optar por não ter, pode não ter mais filosofia, sociologia, a disciplina de física, que eram 2 períodos, tem no terceiro ano do ensino médio, é obrigatório 1 ano só, né? Então, antes já não tinha muito espaço para os alunos se prepararem para o vestibular. Agora é quase nenhum. A carga horária que prepara para o vestibular, ela é muito menor, né? Então, na minha escola, a gente achou alternativa, que é trazer cursinhos populares para a escola, então, em turno inverso, aos sábados, né? Mas isso não é institucional, não é algo que vem do governo. A gente teve que fazer parcerias com professores voluntários, lá que pelas horas complementares da universidade, aí eles vão dar aula como são aqueles cursinhos populares, né? Mas o ensino médio mesmo, que deveria dar acesso à universidade pública, né, e de qualidade, que a gente sabe que as universidades públicas têm mais qualidade, na prática está diminuindo, está dificultando o acesso para os alunos, principalmente os alunos que são pobres, né, e os alunos que são PPP, aluno pobre, preto, de periferia, cada vez menos vão ter acesso às universidades públicas e federais, né, com essa reforma do ensino médio vai dificultar ainda mais para a classe trabalhadora ter acesso às universidades. Né? Felipe, no começo da entrevista você falou que era diretor de escola, né? E me parece que no Rio Grande do Sul tem um sistema aí de escolha de diretor que é, digamos assim, mais democrático do que aqui em São Paulo, né? Porque eu fui, né, professor aqui da rede de São Paulo, não querendo
nomes aqui que, sei lá, talvez a pessoa assista, né? Mas que eu já vi cada gente, né? Cada aberração, né? Sendo diretor de escola, né? Que não está escrito. Conta aí um pouco, né? Como que é esse método aí de escolha de diretor, né? E como que isso ajuda na relação dos professores com os professores e os alunos. O que que acontece? A LDB, ela prevê no processo de indicação de diretores de escola que ele pode ser por indicação por concurso, é o caso de São Paulo, né? Aí os diretores, eles são concursados, né? Ou por eleição. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, por luta dos professores e do sindicato de professores, né? O sindicato, ele sempre foi muito forte e no passado ele até era mais forte do que é hoje em dia. E ali, mesmo durante a ditadura, eles conseguiram conquistar a lei de gestão democrática. Então, aqui no Rio Grande do Sul, desde os anos 70, existe a lei de gestão democrática, onde os diretores são eleitos pela comunidade escolar, né? Então, no meu caso, que nós conseguimos formar chapas, todas as últimas gestões sempre foram eleitas, né? Só que mesmo isso está sob ataque nos últimos governos, porque eles não fizeram concurso público para ter, então, professores nomeados, porque infelizmente só professores que são nomeados, concursados, podem concorrer às direções, né? Então, professores contratados, que eu sei que existe em São Paulo também, eles não podem concorrer. Então, já é uma minoria, já é um pouco mais, não é uma minoria, um pouco mais que a metade das escolas ainda fazem eleição. Mas algumas escolas, o processo já é de indicação, né? Então, quando não existem professores concursados, nomeados, para formar chapas, então as coordenadorias de educação, né, que são braços da Secretaria de Educação, acabam indicando, né? Mas, felizmente, na minha escola, como eu disse, desde que existe a lei de gestão democrática, sempre teve chapas e diretores eleitos, né? Então, esses diretores, eles são eleitos pela comunidade escolar, que é composta por professores, funcionários, alunos e pais, né? Então, professores e funcionários, eles correspondem a 50% do universo de eleitores e o outro 50%, então, é de alunos e pais, né? E tendo 51% de votantes, né, dentro da comunidade escolar, é eleita a chapa, que pode ser mais de uma ou não, né? Mas, por exemplo, na minha região aqui, que é conhecida como 27ª Coordenadoria de Educação, que compõe a cidade de Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio, Triunfo e Nova Santa Rita, já teve em torno de 51% de escolas, que são 80 escolas, né? Então a gente já teve quase 30 escolas que já não teve esse processo de eleição nas duas últimas eleições. Quando eu me elegi, já foram indicados, né? E me parece que nos próximos anos esse processo ele vai ter cada vez menos professores concursados e vai acabar sendo por indicação. Então, os diretores que vão assumir não serão nem concursados, como é em São Paulo, o governo vai poder indicar como se fosse cargos de confiança, né? Então, ele vai lá fazer um processo seletivo que ele escolhe como vai ser e vai acabar indicando, né? Então, pela luta do sindicato, a gente tem conseguido manter, né? Porque todos os anos eles até querem acabar com esse processo de eleição, né? Quando são governos neoliberais, né? Quando o governo é mais de esquerda, geralmente ele não tenta fazer isso, mas a gente até está com um certo receio que no governo Leite, no ano que vem, ele já tente um processo que já não exista mais eleição, o que acontece em São Paulo, né? A gente sabe que o São Paulo foi muitos anos o governo de um determinado partido, que é o partido do governo Leite aqui, né? Ainda que em São Paulo tenha se modificado aí com o Tarcísio, mas a gente teme que o ano que vem já não exista mais a eleição aqui no Rio Grande do Sul também. E Felipe, né? Como que é lidar? Como que você lida? Como é que é lidar com as contradições, cotidianas que existe dentro da escola pública, né? Desde do aluno, né? Não gosto de usar esse termo, o aluno que perdeu a motivação, né? Para estudo, né? Do professor sobrecarregado aí né, de trabalho. Como que é lidar com essas contradições, você sendo diretor, né? Qual que é a prática distinta que tem que se tomar,
né, para um bom andamento, né, um andamento saudável dentro de uma escola pública na medida do possível. O que acontece, né? Mesmo com todas as dificuldades que se tem, né? E a pior delas, que eu sempre digo, o pior que pode acontecer para uma escola é a evasão, né? Então, nós começamos no início do ano, como eu disse, a minha escola tem 1.200 alunos matriculados, né? Mas conforme vão passando os meses, nós vamos sentindo que esses alunos eles param de vir e nós vamos tentando manter eles frequentes, né? Então, dos 1.200 alunos que nós começamos no início do ano, hoje nós temos um universo de pouco mais de 1.000, 1.030, 1.050. Então, nós já temos 150 alunos que já não têm mais frequentado a escola, principalmente no turno da noite, né? E essa é a maior tragédia para uma escola, né? Que são os alunos desistindo ou não podendo vir mais para a escola, né? Então, nós temos que sempre fazer algumas coisas pontuais, né? Então, desde que eu assumi a direção da escola, quando eu assumi, por exemplo, à noite, a merenda, ela não era comida, né? Então, não era um prato de comida quente ali, né? Para os alunos comerem. Na época, se dava barrinha de cereal, ou aqueles biscoito tipo o clube social, a caixinha de suco, né? Que é algo que a gente sabe que não vai alimentar o aluno, né? Então, uma das estratégias, mesmo sem merendeira à noite, que eu coloquei, né, foi a gente manter comida todos os dias, e para o turno da noite a gente tem janta no início, entre 18 e 19 horas, antes das aulas, e também no recreio, né? Então, mesmo não tendo merendeiras, quem serve a comida lá sou eu, é um vice-diretor, né? Isso, digamos que na parte de logística, né, da escola, porque tem que começar por aí, né? Tem que ser um ambiente onde pelo menos se tem alimentação para os alunos, né? E já mais na parte pedagógica, por exemplo, né, a gente já tenta deixar as quadras mais abertas. Então, quando falta professor, nós deixamos os alunos usarem as quadras. Nós fizemos uma aquisição de mesas de jogos, né? Então, mesa de sinuca, de ping-pong, de fla-flu, para os alunos poderem utilizar também, principalmente na educação física, quando está chovendo, como eu disse, não tem quadras cobertas, né? Então, são várias estratégias. E desde que eu assumi a escola também, né, e até eu achei interessante vir participar hoje do teu podcast, se vocês procurarem a escola nas redes sociais, nós temos um projeto de podcast também, que é o AL Podcast, né, de André Leão Poente, que é o ALP. Então, nós temos o podcast da Escola André Leão Poente, que é o AL Podcast, desde 2019. Nós já temos mais de 50 episódios gravados desde então, que também é uma das estratégias onde a gente convida alunos, professores, ex-alunos, pais, outras personalidades da comunidade escolar também para participar, né, trazendo essa novidade, digamos assim, porque hoje, se a gente olhar na internet, né, o que tem feito bastante sucesso é esse formato de podcast, e até para dentro da escola, como sou eu e alguns professores que coordenamos esse projeto de podcast, nós quisemos traçar, aprender como que se fazia. Inclusive, em muitos casos, a gente utiliza a plataforma que a gente está utilizando hoje aqui para gravar, para poder ensinar para os alunos, para poder mostrar que eles também podem ter o projeto deles de podcast, de produção de vídeos para o YouTube, né? Então, se olhar o canal da Escola André Leão Poente, lá também nós temos já mais de 1.000 inscritos, que para uma escola pública, assim, é difícil de escolas terem esse número de inscritos, né? Através desse projeto. E além do canal da escola, nós temos o canal próprio do podcast, que é o L Podcast Studio. Nós fizemos parceria com uma produtora, e também o canal de cortes do podcast, que é o L Podcast Cortes, né? Também para poder trazer mais atrativo e trazer a escola também, digamos, para esse mundo da internet, para poder fazer com que os alunos também tenham seus projetos para a internet, né? Mas, ô Felipe, então continuando nesse assunto aí de como ser diretor, né? É, por que que existe essa imagem, né, de que o diretor, para ser bom, conduzir a escola, o cara tem que ser carrasco, né, dos alunos? Por que que existe esse tipo de visão? O que acontece? Geralmente, o diretor ele acaba tendo contato com os alunos nos momentos de indisciplina, né? Então, se o aluno, se ele brigou, se ele fez bagunça, acaba que é o diretor que tem que ir lá conversar com ele, chamar os pais, né? E ter que dar algum tipo de punição, né? Então, por isso que fica aquela visão, né, de que o diretor é um cara durão,
né? É o cara que pune, né? Exatamente porque quando acontece algum caso de indisciplina, é o diretor que tem que fazer, digamos que esse trabalho, né? Mas desde que eu assumi a direção, né, eu tento fazer um caminho que não seja exatamente esse, né? Então eu tento me manter mais próximo dos alunos, né? Até como eu disse no projeto de podcast, de poder convidar eles para conversar sobre coisas culturais, né? Como eu era professor de língua portuguesa, enquanto eu estava em sala de aula ainda até em 2018, eu costumava conversar muito com os alunos sobre livros, sobre filmes, só que também eu tinha que usar um tempo limitado da aula para isso, né? Porque eu tinha que dar aula de língua portuguesa, de gramática, de redação, e às vezes os alunos perguntavam: professor, tu viu aquele filme que estreou no cinema essa semana e tal? Aí eu começava a conversar com eles sobre isso, e só que tinha que ser um tempo limitado da aula. E quando eu saí de sala de aula, eu já não tinha mais esse contato com eles para conversar sobre essas coisas, né? Então, uma das ideias de fazer o projeto de podcast na escola é exatamente para poder conversar, para poder convidar os alunos para conversar sobre séries, sobre filmes, né? Então, eu venho tentando mudar essa imagem desde que eu assumi a direção da escola. Mas, inevitavelmente, né, quando os alunos acontece alguma coisa, algum ato de indisciplina, quando eles brigam, quando eles desrespeitam algum professor, também tenho que entrar lá na parte mais disciplinar, de chamar a paz, né? De dizer para eles que eles estão errados, de que eles não podem ter esse tipo de comportamento, né? E isso que acaba trazendo esse estereótipo para o diretor, de que o diretor, né, é aquele cara que tem que brigar com eles quando eles fazem alguma coisa errada, né? Sim, agora saindo um pouco aí desse debate da educação, né? Já que, né, como você falou, nós nos conhecemos aí no congresso da CSP com Lutas, né, Felipe? Como que você aí avaliou o andamento, né, do congresso, né, os debates, as discussões, e se na questão da pauta sobre educação o congresso correspondeu aí às suas expectativas? O Congresso é a primeira vez que eu participo, né? A minha primeira experiência, apesar de que eu já tinha participado do Congresso do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, que é o CEPERS, né? Então, no Congresso deles, como eu faço parte do movimento sindical, né? Eu pertenço a um núcleo do sindicato aqui na minha região, que é o 20º núcleo, e sou parte da diretoria do sindicato. Então, mais ou menos, eu já sabia como seria a estrutura do Congresso da CSP com Lutas, né? Então, esteve dentro das minhas expectativas, assim. Eu achei a experiência muito interessante porque eu estou acostumado a militar pela educação, então a conviver com colegas do sindicato que são professores, né? Então eu tenho pouco contato com outros movimentos sociais, né? Com outros movimentos de luta, né? Sejam movimentos negros, sejam movimentos indígenas, né? Movimentos de outros sindicatos, como petroleiros, que estavam lá no CSP com lutas, dos Correios também, que participaram lá. Então, foi muito interessante poder ver o relato deles, né, de como é o dia a dia, de como é o movimento do sindicato deles, né. Então, atingiu as minhas expectativas daquilo que eu esperava, né. E o CSP com Lutas, para quem não conhece, ele é uma central sindical, né, a central sindical mais famosa no país ainda é a CUT, né, mas ele é uma central sindical que acolhe, então tem dentro da sua organização sindical também movimentos sociais, sejam movimentos negros, movimentos indígenas, né, como eu coloquei, movimentos LGBT também, né, e o interessante disso, né, e o que eu quis conhecer, que eu quis ir para o Congresso, é exatamente para ter contato com esses outros movimentos de lutas, com outras vivências, e foi o que eu consegui ver lá, né. Apesar de que me parece que ele teve um pouco de diminuição de participação desde os últimos congressos, que é o que estava se colocando lá, e a intenção de se fazer o congresso esse ano, né, é exatamente de se fortalecer e conseguir trazer novamente uma maior participação, porque a gente sabe que nos últimos anos, principalmente por causa dos últimos governos, seja o governo Bolsonaro, o governo Temer, né, se diminuiu se aboliu aquela obrigatoriedade de contribuição sindical, e isso vem enfraquecendo o movimento sindical,
E também a pandemia, né, fez com que não pudesse acontecer o congresso nos últimos anos, então ele só veio acontecer depois da pandemia este ano. Isso, de certa forma, enfraqueceu um pouco a participação, e nós estamos aí correndo atrás para ver se nós conseguimos trazer novamente os trabalhadores para dentro do sindicato, porque a gente sabe que a luta dos trabalhadores ela tem que ser sim organizada, seja através dos sindicatos ou dos movimentos sociais, né? E o CSP com Lutas ele tem essa característica de acolher os movimentos sociais, de ter os movimentos sociais participando das diretorias do sindicato. E dentro do movimento de lutas que eu participo, que é o MLS, nós acreditamos que tem que ser dessa forma, né? Que os sindicatos têm sim que trazer os movimentos sociais para participar também, porque se nós queremos que os trabalhadores se organizem, eles não podem se organizar só dentro dos seus nichos de trabalho, né? Eles têm que também trazer os movimentos sociais e se organizar dentro dos movimentos sociais e participar e, inclusive, financiar os movimentos sociais. Perfeito, Felipe. E Felipe, já que nós estamos falando de educação, né? Uma das coisas que eu gostaria de ter tentado quando eu era professor, né? De trazer alguns movimentos sociais para dentro da escola, né? Para os alunos ter contato, né? Eu já vi gente fazendo isso, mas eu, né? Não consegui fazer. Você acha que é possível fazer esse cenário hoje, né? Principalmente que existe uma patrulha ideológica da extrema-direita em cima aí da educação? Sim, é totalmente possível, né? Então, se só que depende muito da comunidade escolar, né? Então, se tanto os alunos quanto os professores, mesmo os pais, os funcionários conhecerem os seus direitos, isso é possível, né? Então, desde que eu assumi a direção da escola, eu tenho feito todo o possível para que o Grêmio Estudantil, por exemplo, esteja ativo dentro da escola, né? Então, mesmo antes de eu ser diretor da escola, eu já ajudava a organizar o Grêmio Estudantil dentro da escola, para que os alunos tenham a sua própria representação. E desde que eu assumi como diretor também, todos os anos nós temos Grêmio Estudantil ativo dentro da escola, né? E também os movimentos estudantis, eles têm livre acesso tanto ao Grêmio Estudantil quanto aos alunos da escola, quando eles querem fazer divulgação de eventos, quando eles querem fazer assembleias estudantis. Então, toda vez que a associação de estudantes, seja da cidade ou aqui do estado, eles procuram a escola para fazer as suas assembleias, né, a escola está de portas abertas para que eles façam isso e para organizar os grêmios estudantis, porque o Grêmio Estudantil ele é uma entidade livre dentro da escola, né? Então eu, por exemplo, eu não posso impedir que eles façam uma eleição, eu não posso impedir que eles façam as suas assembleias, no máximo eu posso ajudar eles a organizar quando que vai acontecer, de acordo com o calendário da escola, né? Então toda vez que o Grêmio Estudantil me procura para fazer um evento, né, eu mostro para eles quais são os dias dentro do calendário disponíveis e eles se encaixam naqueles dias ou eles propõem alguma coisa, né? Então é totalmente possível. Tanto que a minha cidade, né, como tu colocou, nessa questão de que a extrema-direita ganhou muito mais terreno nos últimos anos, a minha cidade ela é uma cidade que tem base aérea, né? Então ela é uma cidade onde o militarismo ele é bastante forte, né? Então as famílias, se elas não têm um pai que participa da base aérea, elas têm às vezes um aluno, o filho que já está servindo, ou mesmo tem lá um tio, um parente próximo, um vizinho que participa da base aérea. E na cidade do lado, que é a cidade aqui, que é Santa Rita, tem também lá um batalhão do Exército, né? Então nós estamos numa região que ela é muito militar, né? E mesmo tendo alunos que são de famílias militares, né, a gente consegue manter as portas abertas para o movimento estudantil, que historicamente é aliado, né, às correntes de esquerda, né? Então basta a gente dizer para os alunos e para os pais que eles têm determinados direitos, né, e eles têm que exercer esse direito, né? Então toda escola que chamar os alunos, os líderes de turma lá e dizer que eles podem se reunir num grêmio estudantil, né, com certeza vai fortalecer que os alunos eles vão atrás dos seus direitos, né? É só deixar bem claro para eles que eles podem fazer isso, que todo adolescente vai querer sim se reunir ali com seus pares para
votar na sua rotina, né, no seu futuro, né? É só deixar isso bem claro para eles, né? Então é claro que isso só é uma realidade quando a direção é democrática, os professores são democráticos, né? E são abertos a dizer para os alunos que eles têm seu direito de também se reunir de forma democrática, né? Então, se os professores e a equipe diretiva têm uma visão democrática, eles conseguem passar isso para os alunos, para que os alunos também tenham uma rotina democrática dentro da escola, né? Então, basta ter um apreço pela democracia que a escola vai ter suas instâncias democráticas. Felipe, você falou aí, né, da escola militar, né, que foi recentemente tema, né, de polêmica, né, envolvendo o Eduardo Leite, né, e o governo federal. Como que você vê essa postura do Eduardo Leite de não querer, né, digamos assim, revogar a medida, acabar, né, com a escola chamada Escola Cívico-Militar? O que acontece? Nós sabemos que as escolas militares, né, que são as escolas militares clássicas, elas são um modelo um pouco diferente desse modelo que foi proposto lá pelo governo Bolsonaro, que é levar monitores militares para dentro das escolas, né? O que, na minha opinião, e de pedagogos sérios, né, isso é um absurdo, né? Não tem o porquê militares que não têm formação pedagógica ir para as escolas dar aula, né? Ter professores militares, né? E o que eu digo que é a escola militar clássica, que é o Colégio Tiradentes, o Colégio Militar, que existe em todos os estados, principalmente nas capitais, né? Eles são escolas, digamos, públicas, né, mas são escolas excludentes. Por que são escolas excludentes? Porque os alunos precisam fazer uma prova para participar dessas escolas, né? Então, o Colégio Tiradentes ele tem o próprio vestibular. Os alunos, quando eles saem isso da pré-escola, porque algumas delas já têm ensino fundamental, mas geralmente é as séries finais do ensino fundamental, ali a partir da quinta ou sexta série, né? E algumas aceitam os alunos só no ensino médio, os alunos precisam prestar um vestibular para entrar nessas escolas. Então é claro que os alunos que vão entrar são os alunos que têm família mais estruturada, que têm uma condição socioeconômica muito melhor, que são os alunos que têm condição de estudar, de estar mais presente nas escolas para se sair bem numa prova para entrar no colégio militar, né? E além disso, os colégios militares, eles cobram, não obrigatoriamente, mas existe aquele processo de que seria uma pressão através do constrangimento, que é de se pagar o CPM. O que é pagar o CPM? É uma contribuição espontânea que os pais dão todos os meses para ajudar a escola, né? Então, por exemplo, o colégio militar, o Tiradentes, aqui de Porto Alegre, os alunos pagam R$ 60 por mês de CPM, né? E aqui na minha escola, a gente pede uma contribuição de R$ 20 anuais, né? E não são todos que pagam, seja por não ter condições ou mesmo porque acham que a escola pública não tem que ser paga, né? Então, se a minha escola, todo mundo conseguisse contribuir com R$ 60 por mês, que é o que todas as famílias acabam contribuindo no colégio militar, ela seria uma escola quase que no padrão de escola privada, por receber esse dinheiro, né? Então, o que acontece? A gente acha que a escola militar ela é pública, mas ela é uma escola totalmente excludente, porque ela seleciona só os alunos que têm famílias estruturadas, uma condição socioeconômica, que pagam o CPM todos os meses, o que não acontece em escolas de periferia. Então, é óbvio que aquela escola, ela em teoria, deveria funcionar um pouco melhor só por ter essa questão, né? Mas a gente sabe que são escolas autoritárias, que não vão aceitar movimentos estudantis, elas não vão ser escolas democráticas, né? E vão acabar formando alunos que não vão ter um apreço pela democracia e que vão acabar votando em partidos e políticos que não têm apreço pela democracia, né? Então eu sou totalmente contrário a esse modelo, né? O Eduardo Leite, ele sabe que é assim que funciona, sabe melhor do que eu, inclusive, né? E ele sabe que isso não vai fortalecer a democracia e vai trazer eleitores para ele, né? Porque ele também tem
muitas atitudes autoritárias e que vão acabar votando nele nos copartidários dele também, né? E isso vai ser bom para ele, né? Então, ele fortalecer instituições educacionais que não têm apreço pela democracia e, de certa forma, também enfraquecer a democracia, o que vai, de certa forma, beneficiar ele, né? Então, por exemplo, se ele vir a apoiar políticos como o presidente anterior, que o que ele fez no primeiro mandato dele, ele apoiou o nosso presidente anterior, as pessoas não vão ter um julgamento de que ele está apoiando um presidente que não é democrático, que foi o que aconteceu, e é por isso que ele quer manter essas escolas militarizadas ou mesmo as escolas militares. Né? Felipe, né, a gente critica aqui, né, os governos estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, o governo do Eduardo Leite, mas também em outros governos, né? A gente pode citar aqui o Tarcísio, né, em São Paulo, mas a gente, né, precisa aí, né, colocar o dedo na ferida também do governo federal. Uma das coisas que está muito ruim, né, na minha opinião, é a questão do arcabouço fiscal. Como que você vê essa medida e de que forma essa medida atinge a educação, né, e principalmente a educação pública aí nos estados? O que que acontece? O arcabouço fiscal, né, ele é muito problemático, e nós não vamos isentar o atual governo, né, dos defeitos também. Eu apoiei, né, o governo federal que assumiu agora na última eleição, porque ele, comparado com o governo anterior, né, era muito melhor. Então, eu tinha que votar no menos pior, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, o governo Lula ele acaba tendo que fazer conciliação com o capital, né, e empresas, e com o que, digamos, esses capitalistas, né, eles têm de projeto para a educação. Né. Infelizmente, o arcabouço fiscal, quando entrar o ano de 2024, ele vai diminuir as verbas da educação, porque esse ano, quando foi feita aquela medida, no final do ano passado, né, que era a medida de transição, ela garantiu algumas verbas para alguns setores, como a saúde, como a educação. Mas o governo, mas o arcabouço fiscal, ele vai fazer com que essas verbas elas diminuam e elas só aumentem se o PIB o PIB do Brasil ele atingir determinadas metas. Se não atingir aquelas metas, essas verbas elas não vão aumentar, né? E na minha visão política, né, e a visão dos movimentos que eu participo, né, áreas que são fundamentais, elas não podem ter esse tipo de laço, de que o PIB ele tem que aumentar e só pode gastar para a educação, para a saúde, para a segurança, se tiver determinado PIB. Né? Na verdade, a gente tem que garantir condições mínimas para a educação, para a saúde, para a segurança, entre outras áreas, né, independente de quanto o Estado, como ente federal, né, ele vai ter, então, de produto interno bruto. Né? Então, a gente não pode deixar aliado a quanto o Estado vai produzir para quanto vai se investir, né? Eu acredito que não. Na verdade, o governo tem que investir nessas áreas para que esse investimento gere, né, então, mais arrecadação, né, e que possa se investir mais, né? Então, não adianta a gente cortar muitos investimentos, porque não vai ter crescimento sem investimento, né? E ainda a gente sabe que o Fundeb, né, e outras verbas, também existem diversos projetos em que eles possam ir para a educação privada, né? Então já existem vários movimentos aí de empresas querendo entrar na educação, principalmente aqui no governo estadual, várias parcerias com empresas, né, com fundações que estão entrando aí com projetos na educação pública para receber verbas públicas, né? Quando as verbas públicas têm que ir todas para a educação pública e nunca para a educação privada. A educação privada ela tem que ser financiada
por verbas privadas, de empresas privadas, né? Eles que, já que defendem o livre mercado, que eles se financiem dessa forma e não com verbas públicas, né? E, infelizmente, o governo Lula, além de aceitar, através do arcabouço fiscal, um corte nessas verbas, né? E que elas só cresçam dependendo do desempenho do PIB, também existe dentro do arcabouço fiscal e das verbas que vão através do Fundeb, né, uma margem para que se faça parcerias com empresas privadas, o que eu discordo, né? Já que nós estamos falando aí da questão falamos anteriormente na questão do novo ensino médio, né? Como que você vê a postura também do atual governo de não querer revogar o novo ensino médio, né? Anteriormente o Lula disse que também o ministro da Educação, Camilo Santana, diz que o governo a reforma precisaria de alguns amparos, né, de algumas correções, se não, né, revogar a reforma. Como que você vê essa postura do governo federal? Eu vejo como errada, né? Ele já deveria para o ano que vem revogar totalmente para voltarmos ao modelo anterior, né? A implementação do novo ensino médio, ainda que algumas iniciativas dentro da reforma do ensino médio, elas até possam ser mantidas, né? Mas elas têm que voltar a ser discutidas antes delas serem mantidas ou reimplementadas. Então, hoje, a melhor coisa seria revogar totalmente, né? Manter com um formato próximo ao que ocorre hoje em dia, vai continuar com aquelas coisas que eu coloquei lá no início, a angústia dos professores, a angústia dos alunos, o melhor seria revogar, né? Hoje, da forma que está sendo colocado, de que foi suspenso para se reavaliar e fazer algumas mudanças, né, a partir dos próximos anos, nós não sabemos ainda quais mudanças serão essas, né, porque não existe nada de oficial, né, ainda não foi feito o projeto de lei, né, para passar pela Câmara de Deputados, né, seja por projeto para tramitar ou seja por medida provisória, fazendo a modificação do novo ensino médio, né. E também ela tem demorado muito para chegar de que forma isso vai ser feito. Se vai ser mantido, de que forma vai ser mantido, né? O que tem saído, né, extraoficialmente, principalmente de pessoas que trabalham no Ministério da Educação, né, que nós temos contatos, é de que eles pretendem diminuir o número de itinerários, de ter alguns itinerários específicos, de a maioria dos itinerários que estão sendo feitos agora que sejam um número mais limitado de itinerários e que se mantenham algumas coisas que eles consideram boas no novo ensino médio. Só que as coisas que são boas, digamos assim, que são válidas dentro do novo ensino médio, elas não compensam o que tem de ruim, né? Mesmo se manter elas e manter todo o resto, como essas disciplinas em que os professores não estudaram para dar aula, não vale a pena, então, manter as outras coisas, né? O que eu digo que são experiências válidas do novo ensino médio, né? O novo ensino médio, ele aumenta a carga horária que os alunos teriam. Então, uma das coisas que isso já é oficial, né, que o próprio Lula já deu declarações, é de que eles querem fazer com que o ensino médio ele seja de turno integral, né? Mas principalmente se fala isso sobre o ensino médio, não tem se falado sobre o ensino fundamental, porque tem menos escolas de ensino médio do que de fundamental, né? Se for fazer o ensino integral, começando pelo ensino fundamental, não vai ter escola para todos os alunos, né? Tem que se construir muito mais escolas. E se começar pelo ensino médio, se consegue ir implementando em algumas, né? Mas isso também não é assim muito válido de se manter, porque os próprios alunos do ensino médio, né, nas conversas que eu tenho com os meus alunos, eles não querem turno integral porque eles precisam trabalhar no outro turno, né? Então, se vai se fazer escolas integrais, tem que começar pelo ensino fundamental e não pelo ensino médio, né? Então, a melhor coisa no momento seria simplesmente revogar, se voltar à estrutura de ensino médio que se tinha antes de começar essa implementação, e aí sim a gente volta a discutir o que vai ser alterado. O novo ensino médio, o ensino médio precisa de uma reforma? Precisa, mas não essa reforma que está sendo implementada agora, né? Então, o melhor sim seria revogar ela e não só fazer alterações, né?
Maravilha, vamos então aqui na parte final aqui da nossa entrevista. Estamos aqui com quase 50 minutos, né, de bate-papo, né? Falar um pouquinho aí, né, de professores contratados, né, não professores concursados. Aqui em São Paulo a gente tem a categoria sofre aí com um problema, né, que é a questão da contratação dos professores categorias OS, né, que dão aula da mesma maneira que o professor, né, concursado tá, mas que no final do ano, né, esse professor é mandado embora, vai para o inferno aí da atribuição de aula para poder pegar uma aula para o ano seguinte ser repetir a mesma coisa, né? Como que é essa questão, né, dos professores contratados no Rio Grande do Sul? O que que acontece? Aqui nós também temos os professores contratados, mas felizmente eles não têm uma relação de trabalho tão precarizada quanto existe em São Paulo, né? Em São Paulo, pelo que eu sei, porque eu também já participei de um outro projeto de um professor aí de São Paulo, que é o Escola Pública Podcast. E aí, com ele, participando dos episódios dele, que é o professor Luciano, né? Eu fui descobrir que existe pelo menos duas categorias de professores contratados aí em São Paulo, né? Pelo que eu sei, existe aquela categoria de professor que é contratado por um ano, né? Se ele entrar lá no início do ano, aí chega no final do ano, ele é demitido, mas esse é o professor contratado que ele tem uma carga horária mínima. Então, se ele é contratado por 20 horas ou 40 horas, ele vai ter aquelas horas mensais, né? Mas pelo que eu sei, não lembro se essa é a categoria F, eu sei que existe a categoria do professor eventual, né? De que ele vai para a escola e aí, se tiver a turma para ele assumir naquele dia, ele assume aquela turma e ele ganha por aquelas turmas que ele entrou naquele dia, naquela semana, naquele mês. Mas se não tiver turmas, ele também não recebe. O que acontece é que geralmente os professores que são concursados ou por esse contrato de carga horária mínima, que eles acabam sendo solidários, né? Às vezes eles até cedem a turma para que o professor entre lá e que ele receba por isso. Os professores contratados aqui do Rio Grande do Sul, eles são nesse modelo de carga horária mínima. Então, o professor ele é contratado geralmente por no mínimo 10 horas ou por 20 horas e quase sempre por 40 horas, né? Então, ele ganha por essas horas, né? E ele não é demitido no final do ano, ele é um contrato por tempo indeterminado. Então, o professor é contratado por tempo indeterminado, a não ser que ele seja contratado para cobrir licença. Então, se ele entra, por exemplo, para cobrir uma licença maternidade, né? Aqui as licenças maternidades dos professores estaduais são de 6 meses, ele vai ficar por 6 meses, e se não tiver escola para ele, precisando de professor, por outra licença, ou porque um professor se exonerou, né? Ou até porque um professor veio a falecer, por exemplo, ou se aposentou, aí sim ele tem o contrato de trabalho, então cancelado e ele é demitido, o que acontece muito pouco, porque faltam muitos professores aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, geralmente, quando o professor é contratado, ele é contratado por tempo indeterminado e ele não é demitido no final do ano, ele fica na mesma escola ou vai para uma escola que esteja precisando desse professor, né? Mas não deixa de ser um contrato de trabalho precarizado, né? Porque o que acontece? Esses professores contratados, eles estão num limbo jurídico, porque eles não são professores estatutários, não são professores concursados, não têm estabilidade, eles podem sim ser demitidos, só que ao mesmo tempo eles também não são CLT. E se eles não são CLT, eles não têm aquele depósito de fundo de garantia todos os meses. Então, se esses professores eles são demitidos ou se eles escolhem sair do estado, né, eles não têm aquele fundo de garantia depositado, eles têm que entrar na justiça para receber, né? Então eles não têm as garantias que os professores concursados têm, né? Então também é uma relação de trabalho muito precarizada. E o que eu considero também muito ruim para a educação do Rio Grande do Sul, que apesar de nós termos eleição para a direção, esses professores eles votam nas chapas, mas eles não podem participar das chapas, né? Então eu digo que a nossa gestão democrática
das escolas no Rio Grande do Sul, ela é só meio democrática, ela não é totalmente democrática, porque se os professores contratados não podem ser votados, logo não é uma gestão democrática de verdade, né? Então, se você só pode votar, mas você não pode concorrer, não é uma gestão democrática de verdade, né? Então, a nossa gestão ela é um pouco mais democrática que São Paulo, por exemplo, e todos os outros estados que são maioria no Brasil que não tem eleição, né? Mas também ela não é plenamente democrática, ela é só meio democrática, porque só os professores concursados podem concorrer. Maravilha, né? Maravilha não, mas para a gente terminar aqui a nossa entrevista, né? Falar um pouquinho aí do sindicato, como que você avalia aí a atuação do sindicato dos professores do Rio Grande do Sul? Eu participo do sindicato aqui desde 2011, eu entrei no estado em 2009, aí me filiei em 2010 e a partir de 2011 que eu comecei a militar mais ativamente dentro do sindicato, né? Então nós passamos por um período onde o sindicato ele tinha uma direção que pertencia ao Partido dos Trabalhadores, e ainda é a maioria das pessoas que participam do sindicato, elas são filiadas ao PT, né? Só que quando assumiu o governador aqui, que é o Tarso Dutra, né, que era do Partido dos Trabalhadores, nós passamos ali por um dilema em que o Tarso, que era do Partido dos Trabalhadores, ele propôs o piso do magistério, né? Então ele era ministro da Educação na época em que foi feito esse projeto, né, e que foi aprovado esse projeto, e depois, quando ele era governador do estado do Rio Grande do Sul, ele não implementou esse projeto, né? Então, ali, nós passamos por um momento em que muitas correntes dentro do sindicato, que ou eram de posição, que já eram da situação, né, do Partido dos Trabalhadores, ou mesmo que eram de partidos de oposição ao PT naquele momento, tiveram um rompimento por causa dessa questão, né? Então, hoje, eu faço parte de uma corrente de oposição à direção do sindicato, né? Então, o meu núcleo, que é o 20º núcleo, nós somos um núcleo de oposição à direção do sindicato e nós temos muitas divergências como a forma que é conduzida então a direção sindical, e principalmente nos últimos movimentos de greve que ocorreram, os mais fortes, em 2017, quando já se tentou acabar com o piso do magistério aqui, nós fizemos uma greve que durou quase 90 dias, que foi a segunda maior greve dentro do magistério, e essa greve ela já acabou de forma que a gente achava que ela não deveria ter acabado naquele momento, e da forma como foi conduzida, as negociações que foram feitas com o governo. Em 2019 socorreu novamente, né? Mas infelizmente essa direção que está hoje no sindicato, ela vem conseguindo se manter pelas 3 últimas gestões, né? Então eu faço parte de oposição e não concordo aí com muitas negociações que foram feitas com o governo sem garantir determinados direitos, né? Então, na última greve, por exemplo, né, a greve ela foi encerrada sem se ter uma negociação pelo fim da greve e pelo não corte do ponto. Então, nós tivemos o corte do ponto na época, né? Nós ficamos não recebemos quase 2 meses do nosso salário, né? Tivemos que pedir dinheiro emprestado para a família, amigos, bancos, nos endividamos, né? Porque não foi feito um acordo de greve na época em que o governo Eduardo Leite cortou o nosso ponto e ele veio a devolver, então, esses valores só no ano passado aí, né? E sem uma correção, né? Sendo que a inflação subiu muito mais desde aquela época, né? Entre outras negociatas, assim, lutas que o sindicato deixa de fazer, né? Então, eu e o meu movimento, o meu núcleo, nós achamos que sim, os professores têm que estar sindicalizados, né? Até para participar das eleições, inclusive ano que vem nós vamos ter eleição novamente aí para o sindicato, né? E nós temos muitas divergências da forma como o sindicato está sendo conduzido, né? Mas nós temos que fortalecer a luta, né? Para a gente poder mudar a direção nos próximos anos, sejamos nós ou as outras correntes que são de oposição, para que nós podemos ter novamente um sindicato fortalecido, um sindicato de luta que faça a luta nas bases das escolas, o que não tem acontecido, infelizmente, nos últimos anos dentro do sindicato.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Felipe Fraga. Gostei aqui do nosso papo. E passo a bola aqui novamente para ele fazer as considerações finais. Agradecendo mais uma vez então o convite do Guilherme, né, para participar aqui do podcast Mesa de Debates, as pessoas que são da escola, da minha comunidade escolar, os amigos que vierem a assistir aqui depois que tiver no canal, para se inscrever aí, então no canal do Guilherme, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a escola, né? Então eu sou diretor da escola André Leão Puente, acabei não falando o nome da escola no início, né? Mas falo agora. A escola é carinhosamente conhecida pela comunidade como a ALP, né? Que é a sigla de André Leão Puente. Mas se vocês forem aí no YouTube e colocar Escola André Leão Puente ou no Spotify, vocês vão ou mesmo no Instagram, né? Então vão ver as postagens da escola. A escola é bem ativa nas redes sociais, tem um número grande de seguidores comparados a outras escolas estaduais. Né? Então podem ver todo o nosso trabalho, seja no YouTube, no Instagram ou mesmo no Spotify, e também escutar o nosso podcast, né? O nosso podcast, como eu disse, que trouxe personalidades aí da nossa comunidade escolar, também músicos, até políticos. Nós já entrevistamos, inclusive vocês vão encontrar lá uma entrevista com a secretária de Educação, que é a secretária atual do governo Leite, ela já participou do nosso podcast, porque eu particularmente, a minha equipe, os professores e alunos que participam comigo do projeto, né, eles acham que a gente tem que lutar por uma melhoria na educação, mas também nós temos que mostrar o nosso esforço para melhorar a escola, né, com o nosso trabalho, né, e o nosso projeto de podcast, ele é o que nós chamamos, e a academia também chama assim, de projeto guarda-chuva, que é o projeto divulgador dos outros projetos, né? Então nós utilizamos o projeto de podcast da escola e as redes sociais da escola, né, como, digamos, um cartão de visitas da escola, né? Então, se forem no Google e colocar o nome Escola André Leão Puente, vocês vão encontrar as nossas postagens, vão encontrar o nosso projeto de podcast, né? Inclusive, já deixo aí um convite para o Guilherme para ele participar do nosso projeto aí futuramente, porque nós também fazemos nesse formato online, convidando pessoas de outras cidades, de outros estados, ainda que a gente grave presencialmente, nós gravamos também de forma remota e online, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí o Guilherme por ter me convidado e as pessoas que estão nos assistindo no momento e que virão nos assistir aí futuramente. Então é isso aí, convite aceito, só né, falar um dia aí, né, que você quiser que a gente marca, né, vai ser um prazer imenso aí participar. E então, mais uma vez aqui agradecendo ao Felipe, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Vai lá, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Também se inscreva aí nos projetos aí de podcast que o Felipe né, faz parte, né, que ele falou aí. Né? Se o Felipe quiser repetir aí para a galera se inscrever também, fique à vontade. Então, pode botar só Escola André Leão Puente ou AL Podcast, né? Ou AL Podcast, que vocês encontram lá todos os episódios, né? E nós temos um canal em separado, que é o AL Podcast Estúdio, que daí é um projeto onde a gente grava sempre presencialmente, num estúdio em parceria, que também é digamos que, um outro canal de um projeto que faz parte, digamos assim, que é uma outra corrente do nosso podcast. Maravilha, então, né? Tá, fica aí o recado também, né? Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Segue a gente também no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, né? Também colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então, né, nesse final de feriado aí, estamos saindo, né, agradecendo a todo mundo, forte abraço e fui.